Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer mais um assunto super bacana para vocês. E o assunto de hoje é sobre o Banco do Brasil. Esse banco que está na boca do povo. Todo mundo quer saber se é hora de comprar ou se é melhor esperar um pouquinho. E a gente quer trazer algumas ponderações aqui para vocês. O Banco do Brasil ele já caiu cerca de 30% agora durante esse ano, já subiu um pouquinho agora nos últimos dias, chegando a R$ 20. E a gente que quer fazer uma análise com vocês para ver se é hora de comprar, se é hora de esperar um pouquinho. E eu aposto que vai ser um assunto bem bacana. Então vamos lá. Pois é, pessoal, a gente precisa começar falando sobre o principal motivo da queda do Banco do Brasil. E agora, Limão vai botar aqui os números na tela para você e eu vou te falar. O principal motivo da queda é a diminuição expressiva do lucro líquido da empresa. Se olharmos nos últimos trimestres, a queda foi brusca. Então, no quarto trimestre de 2024, o lucro foi de 9,6 bilhões. No primeiro trimestre de 2025, caiu para 7,4 bilhões. E no segundo trimestre de 2025, chegou a 3,8 bilhões. Então, entre esses dois últimos semestres, né, o que aconteceu? Teve um aumento do custo de crédito de quase 50%. Então, eu estava conversando com a Letiane aqui, é como, para trazer um paralelo a você, imagine que você gasta R$ 3.000 por mês com seus custos assim, de alimentação, transporte, e de repente você tem um aumento de 50%, então passa de 3.000 para 4.500. Pensa como isso vai apertar a sua margem, né, e diminuir. Então, a previsão de caixa do fluxo futuro do Banco do Brasil diminuiu bastante. E o motivo disso é o que todo mundo está comentando mesmo, que é o risco de crédito do agronegócio. Isso porque a carteira de crédito do Banco do Brasil ela é formada em grande parte pelo agronegócio. O agronegócio representa 31% da carteira de crédito, então é um valor bem expressivo. E agora, comentando um pouco das dívidas desse agronegócio, maior parte das dívidas está relacionada a produtores do sul do Brasil e do centro-oeste. No sul, provavelmente é porque a gente teve a enchente lá, nos últimos anos também a gente teve crises envolvendo a pandemia, envolvendo a guerra da Ucrânia. Isso tudo encareceu muito os insumos utilizados na produção e, por outro lado, também o preço da soja. Caiu bastante, né? Saiu dos R$ 200 que tinha lá para pouco de cento e poucos reais, né? Então, o preço da soja caindo, né? Dificulta bastante a vida do produtor também. Mas é isso, né? Aí quando vê o produtor, ele fica com uma margem muito pequena e acaba não conseguindo pagar suas dívidas. Pois é, pessoal, e aqui a gente quer falar agora especificamente dessa questão do produtor, e a gente gosta de falar também que a Bolsa de Valores também fala sobre a realidade do Brasil, né? Tá falando sobre a realidade do Banco do Brasil, mas também do Brasil, e é por isso que a gente gosta de estudar a Bolsa de Valores e vir aqui trazer alguns tópicos para vocês. Então, o que acontece, né? Recentemente eu comecei a ver no Instagram algumas propagandas falando de advogados que conseguiriam alongar a dívida agrícola de alguns produtores, né? E quando eu fui olhar algumas dessas propagandas, que a gente vai colocar aqui para vocês no card também, eles falam de recuperação judicial, né? E o que é uma recuperação judicial? Quando uma empresa agrícola pede recuperação judicial, ela está dizendo que ela não tem naquele momento como honrar as dívidas. E isso suspende, por exemplo, a execução judicial, digamos assim. Então, às vezes, vamos supor que um produtor rural conseguiu um crédito e utilizou uma máquina agrícola ali como garantia da dívida. Então, quando ele pede recuperação judicial, ele impede que esse valor seja executado durante o período ali da recuperação judicial. E os dados mostram, né, que eu vou colocar na tela e ler aqui para vocês, que no primeiro trimestre de 2025 teve uma alta de 21,5% nos pedidos de recuperação judicial em relação aos últimos 3 meses de 2024, né? Então você vê que quando você começa a estudar, você começa a ter um panorama geral da economia, né? Como as peças ali se encaixam. Então isso tem acontecido, o agro está tendo dificuldade de pagar o seu crédito e isso tem refletido no balanço do Banco do Brasil. Outro ponto também que tem impactado o crédito do Banco do Brasil foi as dívidas envolvendo os micro e os pequenos empresários. A inadimplência desse grupo aumentou cerca de 10% entre um trimestre e outro. Isso provavelmente está atrelado à Selic mais alta, ao enfraquecimento da economia, então não tem tanto dinheiro girando na sociedade e os pequenos comerciantes acabam sofrendo mais com isso. Mas a pergunta que fica agora, será que o Banco do Brasil vai conseguir se recuperar? E para conseguir entender isso, a gente tem que olhar o passado, né? Não que o passado ele vai se repetir no futuro, mas o passado ele traz informações importantes para ver como o banco ele já conseguiu lidar com essas situações no passado. Se você entrar no site do Banco do Brasil, na parte de relacionamento com investidores e na parte então de séries históricas, você fazer o download desse arquivo, você vai ter esse arquivo com várias informações de como o banco se comportou ao longo dos anos. Se você olhar mais especificamente na parte de agroinadimplência, você vai ver que
em outros períodos já houve essa alta taxa de inadimplência do agro e o banco ele conseguiu se recuperar. Por exemplo, se você olhar nos valores de março de 2020, você vai ver que já tinha uma alta porcentagem de inadimplência e o banco se recuperou e agora aconteceu isso de novo. Então a gente acredita que o banco vai conseguir se recuperar. E nesses dados é importante destacar também a parte do provisionamento. O que é isso? Significa que o banco ele separa uma parte dos seus lucros para cobrir essas dívidas. E se você vai olhar o valor do provisionamento agora, ele é um valor maior do que o valor ali que o agronegócio está devendo. Então, o banco, a princípio, tem como cobrir. Só que provavelmente o que aconteceu? Como o provisionamento acabou sendo maior por causa dessa inadimplência maior, o banco ele reportou lucros líquidos menores. E reportando lucros líquidos menores, o banco acaba pagando menos dividendos, menos juros sobre capital próprio. Então você tem que ficar atento a esses números do banco. Pois é, pessoal, mas antes da gente dizer aqui nossa opinião sobre o Banco do Brasil, coloca aqui nos comentários. O Banco do Brasil é compra ou o Banco do Brasil é venda? Diz aqui, a gente quer saber a opinião de vocês, né? Então a gente vai falar aqui agora sobre... A gente também quer deixar claro aqui uma coisa, a gente não faz recomendação de compra ou venda, tá bom? A gente tá aqui só falando sobre os números, às vezes pode ser um pouco tedioso ali olhar os números, né? Então a gente tenta trazer isso aqui para vocês de uma forma mais dinâmica, né? Para vocês tentarem entender os números ali de uma forma um pouco mais didática, né? Então vamos aqui agora falar uns pontos positivos sobre o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil está aí desde que o Brasil é Brasil, né? É um banco estatal, está aí desde sempre e diminui um pouco o risco do banco quebrar, porque o Estado vai sempre fazer alguma coisa, vai buscar alguma forma ali de direcionar recursos para que o banco não quebre, né? Existe uma questão um pouco sensível aqui em relação ao momento político do Brasil, que é a Lei Magnitsky, que eu espero ter pronunciado correto, né? É um nome difícil. Mas, como o pagamento dos ministros do STF, né, é feito por meio do Banco do Brasil, às vezes também existe um receio de que vai ter alguma sanção ali dentro desse sistema financeiro internacional, né? A gente pode ver, por exemplo, um contraponto, porque enquanto o Banco do Brasil vem numa queda, alguns outros bancos privados estão vindo exatamente na contramão, né, subindo os números, né? Então a gente vê, por exemplo, que o BTG reportou bons números, o Bradesco se recuperou agora recente também, né? O Itaú também tem apresentado bons resultados, então os bancos privados estão surfando uma onda de alta, enquanto o Banco do Brasil sofre uma queda. Talvez especula-se que ele, por ser um banco estatal, não tenha sido tão criterioso na hora de conceder os empréstimos, né? Mas isso só o futuro dirá. E pensando no longo prazo, a gente também tem que prestar atenção em alguns fatores. Querendo ou não, o Banco do Brasil, ele é um banco estatal, ele pode sofrer intervenção política e já aconteceu no passado, né, aonde que os lucros do Banco do Brasil foram direcionados para o Correio, por exemplo, como aconteceu lá em 2016. E nada impede que isso não vá acontecer de novo. Outro ponto também é porque o Banco do Brasil, ele é muito dependente do agronegócio, e o agronegócio, ele tem uma sazonalidade, ele depende muito da safra, depende muito de como estão as coisas no exterior, e isso pode acabar impactando, então, como vão ser as relações do Banco do Brasil com os investidores, essa inadimplência que nem a gente está vendo agora. Então tem que prestar atenção nisso. E outro ponto também que vocês têm que observar é como funciona essa concessão de crédito no Banco do Brasil. Como agora aconteceu esse evento de crédito negativo, a gente tem que observar se o Banco do Brasil ele vai começar a adotar uma postura diferente na concessão do crédito. Porque outros bancos, por exemplo, na concessão do crédito, eles pegam como garantia, às vezes, a fazenda do cara. E o Banco do Brasil, muitas vezes, pega a garantia a safra futura. E nada... Garante que vai dar certo a safra, isso, né? Nada garante que vai dar certo essa safra e aí o Banco do Brasil pode ficar no prejuízo. Então tem que ficar de olho com como vai ocorrer essa gestão dessa inadimplência agora no futuro. Pois é, pessoal, aqui nós não fazemos recomendação e também nós temos uma dica. Nem tudo que caiu é motivo de compra, também nem tudo que subiu é motivo de compra, né? Você tem que analisar os fundamentos do que ocorreu, qual o motivo dessa queda forte e tomar a sua decisão. Especificamente agora em relação ao Banco do Brasil, eu vou colocar aqui o Limão, vai colocar os números na tela que eu vou ler para você, né? O banco prometeu um lucro de 21 a 25 bilhões para o ano, né? No guidance dele. Porém, a soma dos 2 primeiros trimestres foi de apenas 8,5 milhões. É um pouco difícil saber como é que eles vão chegar nessa meta. Especificamente em relação ao problema de crédito com o banco, a gente sabe que não é algo que se resolve rápido. Se você olhar, por exemplo, o Bradesco, que sofreu por um tempo, né, ele demorou de 2 a 3 anos ali para conseguir se recuperar dessa carteira de crédito duvidosa, né? Então, nesse cenário incerto, é sempre importante você pensar que nunca é momento de você dar all-in, né? Você sempre tem que ter cuidado, talvez colocar ali de 2 a 3% do seu portfólio ali e fazendo compras ao longo do tempo do Banco do Brasil para ir acompanhando como é que essa crise vai evoluindo. Tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, se você aproveitou aqui alguma informação, se isso foi útil para você, considere deixar o like, comentar aqui. Se não gostou também pode deixar o dislike, mas se deixar o dislike tem que dizer pra gente por que você não gostou, tá bom? Acompanhe aqui a nossa jornada rumo ao milhão, que a gente vai deixar aqui também o card, e até o próximo.